Saudações, eu sou o William Moraes e este é mais um vídeo de perguntas e respostas, porque eu alternei mudando o de relato para sábado, porque houveram comentários bem pertinentes no último vídeo que merecem resposta, são complementos de um assunto bem delicado e mais de uma pessoa, acho que eu posso citar o nome delas aqui, a Nice e a Teca Vi 442, é o nickname dela, apelido, identidade virtual, comentaram sobre esse modelo de um relacionamento inclusivo, um relacionamento não monogâmico, porque eu toquei nesse assunto no último vídeo. Caso não tenha visto, pode ver ou assiste aqui primeiro e depois assiste lá, não tem problema, vai aparecer aqui no final. E a questão que elas colocaram foi sobre e as crianças? E quando vierem as crianças, e como ter filhos dessa forma, deste modelo? E essa é uma questão bastante relevante, principalmente para as mulheres, considero eu que um tanto mais do que para os homens, por evidentes motivos, mas eu, na minha opinião, considero que quanto mais pessoas envolvidas no crescimento, na educação de uma criança, melhor, por vários motivos. Uma criança ou crianças demandam muita energia e a criança em questão aprende a não se pautar em uma pessoa, e cada pessoa próxima da vida dela acrescenta uma perspectiva. Eu vejo isso na minha sobrinha, que entende como o pai funciona, como a mãe funciona, como as professoras na escola funcionam, cada uma delas, porque são várias, como eu funciono, e ela sabe o que ela pode e o que ela não pode, ou como ela pode, como é diferente. Ela explora cada nuance de manifestação, de possibilidade de manifestação, entende a diferença e a variação e a necessidade de adaptação para cada momento, não só estando lidando com uma dessas pessoas, como a grande variável de combinação delas em cena. A minha sobrinha é uma com a minha irmã. A minha sobrinha é uma comigo. A minha sobrinha é uma outra comigo e com a minha irmã, juntos. Porque há uma balança, há uma influência e aquilo gera uma nova leitura de como se manifestar naquela realidade. Sem falar a bagagem que cada um pode trazer em termos de conhecimento na educação de uma criança. E claro que tem que ter uma mãe e um pai na certidão, no documento, na legislação, mas pessoas assim entendem que outras pessoas não entendem, a ponto de não haver ainda uma lei que abrange isso. E aí é uma questão de conversar e, obviamente, estabelecer quem, ou até mesmo o mesmo homem, no caso, poderia ser pai de crianças diferentes, de mães diferentes, ou havendo outros homens, enfim, fica estabelecido mesmo que eles não saibam exatamente, caso não queiram saber quem é o pai específico, genético, de uma criança que vive no mesmo lar, onde todos ali se amam. E é isso, há amor. E em termos de complicação, no caso de separações, legalmente falando, juridicamente falando, em termos de leis, de tutela e coisa do tipo, eu estou inclinado a considerar bastante que pessoas que têm a mente aberta, essa flexibilidade de compreensão e que já assimilou isso de tal forma, são pessoas muito mais abertas à conversação, a acordos
em prol do melhor para todos os envolvidos, incluindo e principalmente a criança. No caso de estabelecer convívio, algum convívio com essa criança, apoio, até mesmo comprometimento financeiro. No caso, eu já vi muitos casos de continuidade pacífica de relacionamento que se torna amizade. E ainda há um convívio de pessoas que já entenderam que viveram talvez o que tinham que viver pelo período que tinham que viver, porque isso acontece. Claro que não temos muitos exemplos ainda práticos, mas eu recomendo um filme sobre William Marston, acho que é esse o nome dele, Marston, que foi o criador da personagem Mulher Maravilha ali, com o laço da verdade, que obriga as pessoas a falar a verdade. O filme se chama, acho que Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Por quê? É um relato sobre a vida dele, como psicólogo que ele era, ele e a mulher faziam estudos em cima da honestidade. E é um filme corajoso. Um filme que fala sobre honestidade, fala sobre a quebra de padrões, e isso é em décadas onde isso era muito, muito mais complicado do que hoje, como vocês vão ver caso achem o filme. Vou colocar o cartaz dele aqui e mostra como ele criou a personagem, que é uma mistura, uma amálgama das duas mulheres com quem ele viveu e como foi difícil para eles se ajeitarem, se acertarem, trabalharem com essa honestidade, se aceitarem, e como foi bonito no fim das contas. Eu não vou dar spoiler contando o final, mas acho que quem assistir vai entender do meu ponto de vista como isso de ter mais pessoas envolvidas acaba sendo benéfico para todas as pessoas, no sentido de uma estar lá para amparar a outra quando acontece algo inevitável. Então, ali vocês vão ter exemplos disso, exemplo de como uma criança cresce com duas mães, no caso. E é isso, não tem um modelo ainda tão usual, não é um modelo tão usual, mas acho que tem alguém que já falou que uma criança precisa crescer numa comunidade, ou precisa-se de uma comunidade para educar uma criança. E claro, isso pode ser feito no modelo padrão também, meio que terceirizando nas escolas, aquele monte de professora, coisas assim. Impossível não é. E fica aqui a minha resposta curta para isso, para também passar para outros temas, embora ainda relacionados. E essa pergunta aqui está ainda intimamente relacionada com esse tema. Depois eu passo para outras questões, ou apenas comento alguns comentários, porque achei alguns bem pertinentes. Então vale a pena trazer aqui para mais evidência, porque poucas pessoas vão ler as respostas que eu dei para outras pessoas. E a Fátima Knape, ou Knape, não vou saber ler, comentou aqui: William, e sobre a questão energética? O entrelaçamento criado entre as pessoas que se relacionam de forma mais íntima. Há uma troca kármica envolvida que pode ser prejudicial para ambas as partes? Ao ampliar demais o leque de relações, posso estar me conectando a seres em situações que irão dificultar o meu processo de liberação? Em outras palavras, que criar mais karma e ser processado, resolvido, né? A ser processado, resolvido em vidas futuras, vivências futuras. Baseio-me na questão do celibato e até mesmo da monogamia, que entendo como forma de não criar vínculos energéticos indesejáveis que irão nos aprisionar na roda do samsara. Não sei se fui clara, ela foi extremamente clara, mas eu vou começar pelo final aqui, que ela disse que criar vínculos energéticos indesejáveis. Então, para começar, você vai criar vínculos energéticos desejáveis.
quando eu falo de um relacionamento não exclusivo, eu não estou falando de uma liberação louca e pautada na pura safadeza. Sou a favor da safadeza, sim, da sem-vergonhice que exista, mas com quem você tenha afeto, com quem haja uma conexão. Então, por mais que seja difícil encontrar outras pessoas, não é impossível que você encontre outras pessoas com as quais você também vai ter uma afeição, um carinho espontâneo. E eu acho que espontaneidade é a palavra. Eu nem chamo de amor livre, de relacionamento livre, relacionamento não exclusivo, não monogâmico, ou o que quer que seja. Eu chamo de amor espontâneo, que é honesto, no sentido de que você sentiu e a outra pessoa também sentiu, e acaba sendo mais alguém com quem você vai ter esse contato. Então não é indesejável, é alguém que vai estar dentro do que você considera parâmetros aceitáveis de estabelecer conexão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a relatividade disso, né? No relacionamento monogâmico, algumas pessoas apontaram aqui o que tem de traição a mais. Alguém até falou que o que apimenta a coisa é ser proibido, não poder. Se puder, não tem graça. Considero que tem muito disso. E é num nível que eu já tive amigos que até me afastei porque eu me sentia mal com as pessoas com as quais eles se relacionavam e não sabiam das traições, então eu acabei me afastando para não ter que lidar com isso, depois de dar conselhos e não ser escutado, porque eu sou a favor da honestidade, sempre fui. Então, isso acontece muito mais. E isso afeta as pessoas que não sabem disso. Muito mais. Agora, partindo para um âmbito maior, a relatividade da coisa, né? É tudo muito depende. Tem pessoas que vão se relacionar com outras que acabaram sendo mais prejudiciais, sim, a elas do que o contrário, defasaram energeticamente, pessoas que você talvez tentou ajudar, por exemplo, e isso acabou trazendo mais dano para você do que benefício para outra pessoa, por exemplo. Então, tem pessoas que se adaptam, se reajustam muito mais rápido em relação a isso do que pessoas que têm convívios indiretos, sem uma conexão emotiva grande, seja no trabalho, seja na vida, seja em qualquer lugar que passe, porque estamos trocando energia o tempo inteiro, num nível mais intenso e profundo ou num nível mais periférico, e mesmo assim tem níveis periféricos que são muito mais permanentes para a pessoa que não consegue se trabalhar energeticamente do que para uma que consegue, numa coisa mais íntima, específica, profunda. Entende o que eu quero dizer? Já falei aqui daquela parábola ou conto dos monges que saíram de um templo para ir para o outro, saiu ali o mais antigo com o mais novo, e eles foram andando e no meio do caminho uma mulher, eu quero atravessar o lago, vocês vão atravessar, não sei nadar, e ela toda quase seminua e usando ali seus atributos para conseguir alguma ajuda, e o monge fala, não, claro, eu te carrego. E eles são totalmente celibatários e não podem nem encostar em mulheres. E ele faz isso, deixa a mulher ali e vai. E eles continuam caminhando dias, e o outro que viu aquilo, o outro monge, fica encucado, e no final da história, lá no final, o monge mais velho pergunta, o que te aflige, meu querido? A sua atitude ali, né, de carregar aquela mulher praticamente despida, só porque a mulher tinha um decote, ou coisa do tipo. Ou, vai ver, era uma mulher realmente que trabalhava com o corpo. E o monge mais velho fala, eu a deixei do outro lado da margem do rio, você a carregou até aqui. Entendem a diferença?
Nós não podemos estabelecer que isso é assim. É uma variável muito grande de todos os envolvidos. E honestamente falando, estamos imersos aqui numa sopa energética da qual não ser afetado, e eu acho que é para ser afetado, é como você trabalha com isso, como você lida com isso. As pessoas passam a vida inteira se poupando ou se preservando ou lutando para se preservar e deixam de viver tanta coisa que acrescentaria tão mais. E aqui eu não estou falando apenas de sexo, não, tá? Estou falando de envolvimento, no geral. É um senso de propriedade, isso é meu corpo, eu, não sei o quê. Claro que temos que ter cuidado, porque é a partir dele que vamos trabalhar. Mas só a consciência disso já muda. Já muda tudo. Então, mas tem leis que não podem ser burladas. Então, né? Acho que meu visual pirata já me entrega. Eu acho que eu sou um pouco fora da lei mesmo. Eu acho que é por isso que eu não curto as religiões, porque eles estabelecem que assim é assim. É tanto período para isso, é tanto para aquilo. E quando eu já cansei de ver em experiências que depende de tantas coisas envolvidas, inclusive do nível do desenvolvimento da consciência, que vai poder afetar as regras do jogo também. Chega um momento que não é apenas jogador, que passa a ser também o condutor do jogo, em parceria, e é isso, e todo mundo vai dando espaço, não, chega mais, você já, não, ajuda aqui. E isso faz com que você mude, sim, que haja alguns, pode considerar privilégios que sejam, eu chamo de direitos inerentes à nossa condição divina que existe em nós. Somos partes da vida, do que as pessoas chamam de Deus. Nós somos deuses pseudo-individualizados ali, mas somos. Quantos mestres já falaram, você pode fazer isso e aquilo outro, curar pessoas, andar sobre águas, multiplicar pão, multiplicar peixe, fazer água virar vinho. Tem santo aí que fez coisas, tem santo que fizeram coisas. Então, é aceitar condições que, sei lá, pode... tenho meus receios com isso, com essa autopreservação exagerada, principalmente do corpo, que, vou avisar, vai ficar para trás, tá? Foi uma das coisas que eu constatei, assim, visceralmente. Quando aconteceu o acidente, depois de 6 meses, eu me abri a essa possibilidade com a Marina, né, de contato, de me entregar, de aceitar esse contato físico. E no início foi bem físico mesmo. Ou foi mais físico, porque o carinho já existia ali, como amiga, de poder mostrar para ela que ela era mais, porque eu sabia que é assim, poucos homens realmente sabem ou conhecem um bom tanto da energia que se trabalha ali e de como colocar uma mulher em contato com essa energia dela. E foi bem isso. Meu corpo, eu estava aqui um instrumento, não estava usando. E daí abriu portas para muito mais de percepção do quanto foi importante, do quanto nós tínhamos a ganhar com isso e estamos ganhando até hoje. Enfim, um desabafo aqui, ou, né, uma exposição, mas na melhor das intenções de fazê-los ter um pouco de esperança em algo que é diferente. Houveram comentários muito interessantes que eu vou só colocar aqui. A Futias Saragosa 2344,
é um nome completão assim, que eu não sei onde que pica. Ela escreveu algo como: a questão é essa, se aprimorar. E eu escrevi: sim, aprimorar mutuamente. E tem muita gente que acha que o ponto no qual chegou, com o que chegou, precisa ser mantido. E só é preciso acrescentar o que achar válido dali em diante. Mas eu acho que ganha mais quem está aberto também a mudar o que já foi aceito e foi válido até ali. Porque a permanência exagerada pode transformar qualquer bênção em maldição. Então fica aqui o pensamento para vocês considerarem também. Outro comentário aqui foi da Dati Carvalho, 3541. Ela que falou: o que pode não tem graça, não é? Que foi a questão, né, do proibido. Em relacionamento fechado, algumas coisas funcionam. Em relacionamentos abertos, a mesma coisa. Não tem receita certinha para nada. E eu comentei que é isso, não existe fórmula, sim formas. Não existe uma fórmula a ser aplicada para todos. Nem a honestidade, infelizmente, como eu pontuei no vídeo, e talvez nem o diálogo, porque tem que haver maturidade para isso. A Ana Paula Gonçalves 29484 escreveu aqui carinhosamente que adorou a forma como abordei o tema. E é difícil lidar com a traição, principalmente vivendo um relacionamento monogâmico tradicional. Eu não tenho interesse em viver relacionamentos abertos, ainda não sei lidar com esse sentimento em mim. Acredito que o casal precisa conversar muito e essa situação precisa ser confortável para ambos. E eu respondi: exatamente, diálogo e honestidade, e não encarar tudo como quebra de magia. Isso para quem tem um mínimo de maturidade, né? A magia está em entender que a pessoa é muito mais do que vemos. Tô falando daquilo, né, de não é a pessoa, não é como eu gostaria que fosse, ou quem pensei que fosse, ou quem você queria que fosse. Então, a magia está em entender que a pessoa é muito mais do que vemos, do que ela manifesta. A magia está em entender que a pessoa é muito mais do que vemos, do que ela manifesta. E o que ela manifesta são escolhas dela dentro de uma dança de escolhas dos envolvidos. E quanto mais claros e gentis no acolhimento de intenções, mais lindas são as danças realizadas pelos envolvidos, né? Sejam em duplas, em trios ou mais gente ainda. Uma metáforazinha aqui só para também ajudar nesse raciocínio aí. Lembrando que tudo isso que eu estou dizendo aqui é complementando o que eu já falei no vídeo anterior, sobre isso ser uma ótica de uma visão muito mais abrangente sobre o que é a vida, sobre o fato de que as pessoas não pertencem a outras pessoas. O que nós temos é a honra, a sorte de compartilhar momentos com essas pessoas. E em termos de compartilhar momentos, de manifestar carinho e afeto, tem muita coisa que esbarra, sim, nessa questão do sexo ser um extremo de manifestação, quando eu acho que há uma grande carga em cima disso que só nos prejudica. Muito por causa de religião, muito também por causa de estrutura organizacional mesmo, fica muito mais fácil lidar com as pessoas ou até tirar, de certa forma, proveito delas, porque, honestamente, é muito mais difícil viver em dupla do que em grupo. Eu tenho amigos que vivem assim. Em São Paulo tem uma casa onde são 5 ou 4 pessoas, acho que são 4 em relacionamentos ali, e tem uma que é só amiga vivendo. E eles dividem tudo, dividem contas, dividem o apoio, é muito mais fácil. Então você vai pegar, vou falar aqui bem por alto,
Se todo mundo, se são só casais, você vai ter muito mais casas, carros vendidos, tudo, entenderam? Se você tem pessoas reunidas, quase que como uma cooperativa, você vai ter muito menos desse consumo e, enfim, muito poderia ser dito a respeito de tudo isso, de interesses em cima da questão toda, mas eu acho que estamos chegando num momento de ampliar perspectivas independente de estarmos prontos para elas ou não. Isso é importante, porque vai chegar um momento que vamos sair daqui e vai ter que ser de forma abrupta essa aceitação de que agora é tudo diferente. Agora você vai ter que aceitar e entender muita coisa que vai doer. De ver pessoas que você ama seguindo sem você, com outras pessoas, vivendo coisas que só vocês viviam, para dizer o mínimo do mínimo. Então, muito obrigado por sua atenção. Continuem comentando aqui, vamos conversando. Acho isso tudo muito importante, tá? Não estou aqui para dizer, decretar realmente que temos que mudar. Não, é tudo gradual, cada um no seu tempo, não adianta forçar. Já falei isso aqui de várias formas, em vários temas. Eu mesmo não fico pregando veganismo por aí, meus amigos me conhecem. Eu fiquei 23 anos, eu nem falava nisso direito, porque ninguém perguntava, ou quando perguntava eu falava o mínimo possível, porque eu não queria deixar outra pessoa desconfortável. Se ela perguntasse mais, eu falava mais. Porque cada um tem seu tempo. Eu tive o meu. Eu parei, me afastei, né, da carne, parei com isso aos 19 anos. Porque para mim já tinha dado, não foi sacrifício. Não mesmo. Não senti vontade, não tenho isso de olhar e falar, mas não vou comer não por causa dos bichinhos. Não. Para mim, deu mesmo. Acabou. Acho que transcendi a necessidade e é isso. Foi através da vivência da coisa, de observação, de falar, por que eu tô fazendo isso? Ah, isso é bom, mas bom por bom, isso aqui também é bom. E isso aqui não foi uma vida tirada na brutalidade, inclusive. Muito melhor. Muito obrigado por sua atenção. Hasta.